Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Deus abençoe-nos. Vamos ler São João capítulo 13, verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Grande Pai, ajuda-nos e ensina-nos a amar. Só o Senhor pode fazer isto, porque o Senhor é amor. Queremos aprender contigo em todos os momentos, como o Senhor deu exemplo. Ensina-nos. Se somos seus, vamos aprender. Conceda-nos vitória em todos os momentos, para que o mundo possa ver, o mundo que nos rodeia possa ver que somos seus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Conhecido como discípulo. Não é conhecido como mestre, mas conhecido como discípulo, conhecido como quem deseja aprender, não com quem deseja ensinar. É conhecido como discípulo. Nós temos muitas coisas ditas já repetidas vezes, mas
Isto é coisa que nós precisamos aprender até que estejamos prontos para o arrebatamento. Senão, eu conheço, fala de amor, eu conheço, talvez não ama nem a si próprio. Aí não ama nem a família. Não ama as pessoas que são amigas. E como aprenderão a amar quando tem que amar o inimigo? Então nós devemos reconhecer que o tempo que Deus dá para nós na terra é um tempo para irmos aperfeiçoando. Para chegar à glória, a gente vai de glória em glória. E cada momento que passamos, cada luta, devemos enfrentá-la com dedicação, com amor e reconhecer que aquilo é para nós. O que veio para mim é para mim. O que vem para você é para você. Muitas vezes nós lamentamos e queríamos estar no lugar dos outros e outros queriam estar no nosso lugar. Tudo errado. Aquilo que é para nós, é nós que vamos passar. Outro não vai passar. Aquilo que temos que passar. Então a gente precisa reconhecer o que é da gente. Amar a todos. Isto é, se você for amar só gente boa, que recompensa você tem? Tem que amar também gente ruim. Nós, sendo maus, disse Jesus, sabemos dar boas dádivas, boas coisas, bons presentes. Então, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O que Deus quer é dar a vida dele para nós. Ele quer mostrar que verdadeiramente Ele é amor. Ele quer transfundir sua vida de amor na nossa, para poder sabermos respeitar os outros, direitos dos outros, deveres dos outros e deveres nossos. O crente deve pedir, Senhor, me revela os trovões. Não, os trovões você já sabe. Me revela um novo nome. O novo nome você já sabe. Então, acho que é uma oração boa para se fazer. Senhor, me ensina a amar. Alguém diz, amar eu já sei. Como eu disse, talvez não sabe amar nem a si. Como vai saber amar os outros? Não respeita quem deve respeito. Como a gente quer ser respeitado? Então vamos aprender com Jesus. Jesus falou assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos brigardes uns com os outros. Certo? Não é assim, está errado. Se vos implicardes uns com os outros. Então, vocês são meus discípulos, disse Jesus, se vos amardes uns aos outros. Amor é compaixão. Ter compaixão da pessoa. E se a pessoa, ela tem dado mais trabalho, a gente tem que ter mais compaixão dela. Então, o membro que dá mais trabalho na igreja, o pastor tem que ter mais compaixão, mais amor por ele. Se ele der mais trabalho. Mas o membro também deve reconhecer que ele dá trabalho. Tem hora que não reconhece que também dá trabalho. E fica um querendo tomar
o lugar do outro. Isto vai até o fim, irmãos. Esse mundo, do jeito que está indo, as pessoas não reconhecem seu lugar. E quando elas não reconhecem o seu lugar, o seu dever, elas jamais reconhecerão o lugar das outras pessoas. Elas estarão interferindo nas outras pessoas. Então, cada um de nós precisamos amar. Eu estou falando do pastor porque o pastor é o primeiro. O pastor tem que amar. O pastor tem que respeitar, para que ele possa ser respeitado. Ele tem que amar para que ele possa ser amado. A questão de muitas pessoas não gostar da gente não pode ser porque somos chatos, implicantes, e que entramos no lugar deles, queremos tomar sua posição. Mas nós devemos ver se as pessoas nos acham diferente, chato, a gente deveria consertar. Porque todo filho de Deus vive uma vida de amor, de comunhão e se dá bem com as pessoas. Se você não pode se dar bem, você não tem que pedir para Deus: Senhor, corrija a irmã fulana, Senhor, me ajuda. Corrija o irmão Beltrano, Senhor, me ajuda. Eu quem tenho que saber amar. O amor, diz a Bíblia, que é sofredor. As pessoas dizem que amam, mas não sofrem. Então não é amor. O pai e a mãe sofrem com os filhos. Por que não os manda fora de casa? Porque os ama. Se colocar para fora, então você não ama. O amor é sofredor, é benigno, é manso. Isso é o que Deus é, e é o que Ele quer transferir para as veias espirituais da igreja. É esse sangue, essa natureza, essa vida, esta forma de tratamento e de sofrimento, de sabermos sofrer. É por isso que os filhos deveriam reconhecer: os pais os ama, os sustenta, faz de tudo pelos filhos, mesmo em sua ingratidão. Mas o pai e a mãe têm que fazer tudo para sua família, para seus filhos. É o nosso dever como cristãos. Não se colocar ou não querer tomar o lugar de outro. Eu não preciso nem de ler isto, mas deixa eu ler esta mensagem, tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade, que a maioria de nós é assim, quer fazer um serviço para Deus, mas não é da vontade de Deus. Certo? A gente quer pregar, mas não é da vontade de Deus. A gente quer cantar, mas não é da vontade de Deus. Então precisa ver se é da vontade de Deus. A gente tem que olhar por isso. E vocês, pastores, nunca deviam dizer a um profeta o que fazer. Sabe por quê? Porque o profeta já sabe o que ele tem que fazer. Ninguém deveria dizer a uma mãe de família o que fazer. Ela sabe o que fazer. Se ela é uma esposa, o esposo não tem que falar para ela o que fazer. Ela sabe o que fazer. Agora, se ela deixa aquilo sem fazer, e ela escuta o esposo falar, então o que ela tem que fazer? Consertar. Porque não está fazendo correto. Agora, um pastor e um profeta, você vai ver a diferença. Você aprende com o profeta. O profeta é um mestre. Ele ensina, ele tem
sonhos, ele tem visões, ele tem profecias. Estamos falando de profetas bíblicos, profetas que são videntes. Tem hora que você não encontra um como João Batista, ele não fez muita coisa. Se alguém fosse pesar na balança, diria: Jesus falou tudo errado. Jesus falou que ele é o maior. E eles olhavam e diziam: o que esse homem fez? Pregou pouco tempo, ganhou pouca gente, foi preso, foi decapitado. Mas Jesus diz que ele era maior, porque ele era um profeta, sem ter contado para nós um sonho, uma visão, sem ter feito um milagre. João Batista, estamos falando, não do João Evangelista, não do João de Apocalipse, estamos falando do João Batista, que perdeu o pescoço, e alguém invejava dele, do poder dele, da autoridade dele, da palavra dele, que ele falava com quem tinha autoridade também, e eles não gostavam dele. Mas ele era o escolhido de Deus para aquele dia. Então, um pastor nunca devia dizer a um profeta o que fazer. Um membro nunca deve dizer a um pastor o que fazer. Um membro não pode dizer nem a um diácono o que fazer, porque o diácono já deve saber o que fazer. É ele quem sabe o que fazer, não é o membro falar para ele o que fazer. Ele sabe que ele tem que tomar conta, cuidar da igreja, do silêncio, da ordem. Nenhum membro tem que chegar e dizer a um diácono o que fazer. Então, as pessoas precisavam entender isso. Então, fica, nenhuma mulher deveria dizer ao marido o que fazer. Olhando para os tipos, se vocês são crentes, vocês devem olhar pelos tipos da Bíblia. Nenhuma mulher teria que dizer ao homem o que fazer, porque ele deveria saber o que fazer. Se ele não sabe, ele está errado. Ele não é o esposo ideal, porque ela não tem que falar para ele, é tipo, a igreja não tem que falar para Cristo o que fazer. Ele sabe e já fez o que tinha que fazer. O que a gente tem que fazer é crer nele, é aceitá-lo, é respeitá-lo, é aceitar sua decisão. O que a maioria das vezes a gente não aprende no natural, também Deus não reconhece nada nosso no espiritual. A mulher que não reverencia o marido que não ama a mulher, Deus não reconhece eles, porque estão fora da palavra. Ela não reverencia, mas ele também não ama. O que Deus exige de nós é porque primeiro ele já deu. Ele nos amou de tal maneira, como diz São João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você sabe o que é o Filho? O corpo é o único, unigênito, é o único, nascido daquele jeito, o único gerado daquele jeito. Nunca ninguém foi gerado como Jesus foi gerado. Nunca ninguém nasceu como Jesus nasceu. Mas nasceu como nós, não. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. E ele foi gerado numa virgem.
Enquanto que para você receber um gens, talvez você, dentro de um ato, você não poderia ser virgem, mas ali a virgem era virgem. Isto é bom você ver a maneira de Deus trabalhar e colocar sua semente dentro de Maria. Maria perdeu a virgindade? Sim. Não vai falar Maria virgem a vida inteira. Depois que ela ganhou a Jesus, ela não era virgem mais. José viveu com ela, então não era virgem mais. Mas ela teve o seu espaço de tempo. Então a igreja precisa sempre reconhecer o seu lugar, reconhecer sua natureza, seu dever. O que devo fazer? Deus faz tudo para a gente. Deus deu de tudo para nós. E aí nós vamos e desrespeitamos o seu profeta. O que é um profeta? A boca de Deus na terra. Todos os homens que vieram antes e depois de Jesus, não tem um que supera Jesus Cristo. Vocês têm que guardar isso. Não tem um, nem antes nem depois. Nem Adão, que veio diferente de Jesus, que foi uma criação e não um nascimento, mas foi uma criação. O único que não teve umbigo, porque ele não nasceu, ele foi criado. Enquanto Jesus nasceu, mas Jesus é maior que Adão. Você vê a revelação dos selos, que ninguém podia dar, só o sétimo anjo, mas Jesus é maior que o sétimo anjo. Estamos vendo naquilo que é bíblico, que é o único. Se não houvesse o único, não haveria o primeiro. Isso Deus começa no único. O único me gerou, o único gerou os demais. E para começar, o único criou Adão. É o único, não existe outro. Tem que haver respeito e ver onde Deus está, a manifestação de Deus. O respeito dentro do lar, o respeito dentro da igreja, o respeito dos membros para os pastores e dos pastores para os membros. Respeito. Eu creio que os pastores têm entendido. Não vamos à casa de membro para receber dízimos. O membro tem que ter um lugar para ele congregar, para ele dar seus dízimos. Não há necessidade do pastor ir na casa dele. Isso é feio, antiético. O pastor ir na casa do irmão para receber dízimo. Então, cada coisa no seu lugar. As pessoas precisam entender que o pastor não tem que ensinar a um profeta. O que nós estamos fazendo? Estamos aprendendo com o profeta. O que fez Josué? Aprendeu com Moisés. E Deus falou: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Porque enquanto eu fui com Moisés, que Moisés me representava, você o respeitou, você fez o que ele quis, o que ele dizia. Agora Moisés foi embora, eu sou contigo, como eu fui com Moisés. Então a gente quer ter Deus, mas tem que ser na base do respeito, da sinceridade. Como eu posso ter Deus se eu não respeito Deus quando Deus está em alguém?
Isso vocês começam em casa, marido e mulher, vêm para a igreja, diáconos e membros, igreja e pastor. Vê se não há um respeito. Como nós podemos ter natureza de Deus? Como somos conhecidos? A gente precisa ser conhecido. As pessoas têm que nos conhecer. E para elas nos conhecer não é quando nós odiamos as pessoas, repudiamos as pessoas, não queremos contato com as pessoas. É quando amamos as pessoas, quando amamos uns aos outros. Amém. Mas é tão difícil, pregador. É tão difícil a gente amar. Tem gente que a gente não tem de amar, a gente engole, mas não tem jeito de amar. Se nós queremos ser conhecidos como seus discípulos, devemos amar uns aos outros. Se não amamos, não somos conhecidos. Se não somos conhecidos, não somos seus discípulos. Ele nos deu vida. Ele quer distribuir o que Ele tem para a igreja. Por isso o profeta pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Deus foi derramado em Cristo, Cristo derramado na igreja. Essa igreja tem que ser uma bênção quando Cristo está derramado nela. Esta igreja deve ter fé, esta igreja deve amar a palavra, esta igreja deve viver uma vida decente, esta igreja deve ser a luz do mundo, porque Ele está na igreja agora. Deus em Cristo, todo mundo conhecia que o Pai estava nele. Ele podia mostrar para as pessoas: eu e meu Pai somos um. Agora, se o pai dele não fosse Deus, teria uma vida diferente, frutos diferentes. E nós temos que produzir frutos dignos que nos identifica como filhos de Deus. Vocês, pastores, nunca deviam dizer a um profeta o que fazer, e vocês, evangelistas, dizer a um pastor o que fazer. Falando de evangelista, o irmão Brando não chegou nem nos membros ainda. Dos membros tem que falar o que o pastor tem que fazer. O que o povo deveria entender? Tem um cabeça nessa casa. Tem um cabeça que põe ordem nesse lugar. E todos devem respeitar aquele cabeça. Você não deve pensar que sabe alguma coisa maior, melhor, que você tem um programa melhor. Se você tivesse um programa melhor, Deus teria te escolhido para colocar você num lugar melhor. Melhor do que um diácono, melhor do que um pastor, melhor do que um membro só, que usaria ofícios, que seria uma pessoa que estivesse dirigida por Deus. A uns Deus fez, Ele deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele fez. Agora, se Ele não fez, é melhor a gente ficar quieto. Agora, quando Deus faz, tem fruto daquilo. Eu já tive muito problema no meu ministério. Não é por ter problema no meu ministério, não é por ter... Quantas divisões nós já tivemos no nosso ministério. Não é por isso que nós somos reprovados. Não é por isso que nós tratamos as pessoas más. Cada um foi escolhido para uma coisa. Tem uns que é escolhido para ficar como 70 discípulos. Mas não foi para permanecer, não foi para se tornar um apóstolo. Porque enquanto ele é um discípulo, ele é um aprendiz com Cristo. Mas você vai encontrar depois eles como apóstolos.
como alguém que pode ser enviado, alguém que está fazendo um trabalho, escolhido para aquilo. Então você tem que reconhecer o lugar do outro. Eu tenho começado assim, os cantores, os músicos, cada um tem que reconhecer o seu lugar, tem que combinar entre si o que vão fazer, combinar, porque não é um só, são vários, tem que haver concordância, não é nem unidade, é concordância, porque são várias pessoas, para cantar, para tocar. A gente fala, há uma unidade, mas se eles não tiverem uma concordância, eles não terão uma unidade. Eles precisam saber concordar um com o outro. Qual o dever daquela pessoa? Quem está fazendo aquilo? Não vou tomar o lugar daquela pessoa. Não tento chegar para tomar o lugar do outro. Um músico querer tomar o lugar do outro. Cada um faz o que pode fazer. Entrega o seu trabalho para Deus, mostra o que você tem. Nenhum tem que repreender, reprovar o outro, a menos que você encontre a base em mais umas 2 ou 3 pessoas ali, que aquela pessoa precisa de ser repreendida, falar com ela, chamar-lhe atenção. Do contrário, trabalha em concórdia, em amor, em união. E muitos não sabem fazer isso. E tem hora que nós somos ofendidos. Devemos pedir a Deus que estas coisas saiam do nosso coração. Quando somos ofendidos, ficamos irados, sentimos mal e não concordamos com as coisas depois, e somos de dura serviço. Dura serviço não mexe, não sai daquela posição também, mas não é o jeito dele. Se você for andar com o pescoço duro, essa dura serviço, mas quando você sabe mover, ele foi feito para isso. O pescoço foi feito para mover, mas não foi feito para pensar, não foi feito para reagir. Só Deus para nos ajudar. Vejam, cada um tem seu ofício, se está perfeitamente identificado. Jesus continua dizendo, Mateus 10, 24, não é o discípulo mais do que o mestre, não é o servo mais do que o seu senhor. A pessoa tem que reconhecer. Tem uns que não reconhecem quando é mestre e quando é senhor, mas também tem aqueles que não reconhecem quando é discípulo e é servo. Esse é o problema. Mas Jesus está ensinando, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. O que Jesus quer dizer? Basta ao discípulo ser como seu mestre. Se aprender com ele, ser como seu mestre. Você aprende com o seu mestre, é como o seu mestre, não tem que reclamar. E o servo ser como seu senhor. Ele tem que sentir isso. É um privilégio que eu tenho de ser um servo, porque eu tenho um senhor que eu posso ouvir. É um privilégio ser um discípulo quando eu tenho um mestre para eu ouvir, para ele me ensinar. É um privilégio ser o que nós somos, esposa, para ter um esposo para nós ouvirmos, que é a palavra revelada. Por que as pessoas não dobram a palavra revelada? O que é a palavra revelada? É os selos, os trovões, o novo nome. Isso é palavra revelada, isso é esposo. Por que eles não dobram
Eles não aprendem com Jesus. Eles deveriam dobrar. Estou aprendendo, porque eu sou esposa. Então vamos aprender. Acho que é muito bom isso. Aprender. Eu tomei isso ao ler um parágrafo, que eu tenho que ler vários para chegar lá, e o meu tempo é pouco. Mas o que me veio é para dar mais um ensinamento, irmãos, do amor ensinado por William Branham. Eu sei dos trovões ensinados por William Branham, eu creio. Eu sei dos selos ensinados por William Branham, eu creio. Agora, eu quero saber se eu creio no amor ensinado pelo irmão Branham. Tem que crer naquele amor. O amor que estava no coração do irmão Branham dominou as abelhas. Deveria matá-lo, mas o amor não deixou. O amor que estava no irmão Branham dominou o boi bravo. Mas o que o irmão Branham fez? Me desculpe, eu entrei no seu terreno. Cada tipo de oração que você não entende, mas o amor entende isso. Por que o boi está para me pegar? Eu entrei no pasto dele. Estou querendo ser alguma coisa maior do que o boi. Mas ele é bravo. Como que você vai entrar? Tem que fazer a oração como William Branham fez. Você me desculpa. Eu entrei no seu pasto, entrei no seu terreno. E o boi veio e ajoelhou perto dele, não fez nada com ele. Amor, amor, não é a raiva, não é a luta, não é o nervosismo que domina, é o amor que domina a situação. No lar, no trabalho, na igreja. Mas muitas vezes falta amor de nós, os pastores, e amor dos membros. Eu estou pregando geral. Eu tenho uma mensagem para pregar, ela é geral, não é uma mensagem exclusiva para um povo de Franca. É uma mensagem que alcança o Brasil, fora do Brasil, para não dizer o mundo. Alcança onde eleito estiver ouvindo e que reconhece a palavra de Deus no seu dia e que não quer infringir o lugar do outro, entrar, tomar o lugar do outro. O irmão Branham falou sobre Moisés, Josué, parágrafo 79 em diante, Cristo, mistério de Deus revelado. É aquilo que o irmão Branham diz: amai-vos uns aos outros. A coisa fica só em palavras, irmãos. Só em palavras. Você ama essa mulher? Sim. Você ama esse homem? Sim. Só em palavras. Quer ver amar na hora do problema, na hora das dificuldades, na hora das controvérsias do lar, para ver se ama verdadeiramente. E vocês, pessoas aqui, sustenham-no. Ele está falando do irmão Neville, que foi o pastor dele lá no tabernáculo Branham, irmão Neville. Sustenham-no como Josué e Caleb sustinham as mãos de Moisés enquanto ele traz a palavra. Meus irmãos, que humildade. Você sabe o que era William Branham, um profeta, e ficou numa igreja e ele dizia assim: o nosso pastor, o irmão Neville. Mas olha que tipo era o pastor do irmão Branham também. Olha que natureza ele tinha. Não era uma pessoa que queria ser, queria parecer. Era uma pessoa sofredora na família, com doenças, no lar. O irmão Branham fala sobre isso, que o irmão Branham conhecia o lar dele. Mas ele está dizendo: vocês ficam, sustenha esse ministério.
Porque todo pregador é nervoso, precisa controlar a si próprio, ele é agitado, tem que controlar a si próprio, porque ele tem tanta coisa sobre ele. E a palavra, tem que entregar a palavra do dia, e uns gostam e outros não. E você está numa igreja, você olhando para uma igreja, e uns te amando e outros te aborrecendo. Acho que isso não é fácil quando o ministério está fervendo em problemas. Não é fácil para o membro olhar para o pastor, nem para o pastor olhar para o membro. As coisas estão difíceis no lar, é difícil quando a coisa está fervendo. Para o marido olhar na mulher e a mulher olhar no marido. E a igreja deveria perceber que o erro sempre é dela. O erro não é de Jesus. Muitas vezes o erro em nossos lares é nosso, de homens também. Mas o erro da igreja é ela, não é Jesus. Não é a palavra revelada, não é o esposo. É ela que não sabe condoer-se com o sofrimento do outro. É a igreja que não ama a igreja. Isso é membro que não ama membro. Parágrafo 80. Amem uns aos outros acima de tudo. Amem uns aos outros. Não importa o que o diabo tente dizer. Agora vocês todos são um grupo dócil, bem grande agora, mas lembre-se da minha advertência. Veja, Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Não deixa o lar ficar bem, não deixa a igreja ficar bem. Satanás sempre tem que entrar para dar um rudo vu nessa igreja. Não, senhor, ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. O duro é a pessoa que é o alvo de Satanás. Que Satanás quer entrar, ele quer entrar no nosso lar, quer atrapalhar a família, quer entrar na nossa igreja, quer atrapalhar a igreja, ele quer entrar no ministério, quer atrapalhar o ministério. Ele quer entrar no trabalho, atrapalhar você com o seu patrão. Ele introduzirá algum crítico ou incrédulo e o fará se assentar, e o fará ter companheirismo com vocês na quietude e coisas assim. E então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa, e ele começará a ir com isso através da igreja. Não tome partido disso. Sempre as coisas é injetado na igreja, mas tem alguém que vai lá e toma partido daquilo. Não toma partido disso. Vocês não creem no profeta? Povo que me ouve pelo Brasil e fora do Brasil, vocês não creem no profeta? Vive essa vida que vocês são conhecidos como discípulos de Brana, como Brana foi. Não tenham nada a ver com nenhuma coisa mais. Permaneça bem amorosos e dóceis e amáveis uns para com os outros. Orem por esse homem. Se você vê algum problema na igreja, ore por essa irmã, ore por esse irmão. Se você vê que o problema está no pastor, ore pelo pastor. Mas você dá uma olhada no espelho para ver se a igreja está vendo o problema no pastor também. Se a igreja, a maioria, não está vendo o problema no pastor, ore por você. Não adianta você orar por mim. Ore por esse homem, que ele seja salvo também. Ou essa mulher, ou seja quem for, apenas orem por eles e apeguem-se uns aos outros. Ora um para o outro em casa e ajunta com o marido, ajunta com a mulher. Tem dificuldade, tem problema, ora uns para os outros e ajunta. Ora e separa, está errado. Ora e ajunta, apegue-se um ao outro. 81, Cristo, mistério de Deus revelado. E permaneçam com o seu pastor. Tem problema? Tem, mas permaneça com o seu pastor. Ele, veja, ele é o pastor de ovelhas. Irmãos, não é caso de vocês dizer que eu não sou pastor. Não é caso de qualquer outro membro dizer que o pastor deles não é pastor.
Quando vocês estão em problema em casa, você acha nem que o seu marido é seu marido, sua mulher é sua mulher. Ele não pode ser. Isso aí não pode ser minha costela desse jeito. Me machuca de todo lado. Mas tem que acomodar. Tem que ajeitar essa costela. E assim os membros e o pastor, vocês e eu. Veja, ele é seu pastor, o pastor de ovelhas, e vocês deem-lhe respeito. Ele os guiará até o fim, porque ele é ordenado de Deus para assim fazer. 82. Agora, vocês lembram disso? A congregação diz amém. Lembram disso? O inimigo virá. E quando ele vier, somente permaneçam tanto mais unidos. E aquele que o diabo estiver usando como um inimigo, ou sairá, ou entrará e será um de vocês. Isso é tudo. Cristo, mistério de Deus revelado, 82. Nunca formem grupinhos entre as pessoas, ou fale ou faça a si mesmo de um grupo. Nós somos um. Eu não poderia dizer, mão esquerda, eu estou zangado com você, eu vou tirá-la fora porque você não é minha mão direita, ela é minha mão esquerda. Eu quero que ela permaneça ali, mesmo a pequenina ponta do meu dedo, eu desejo que permaneça bem ali, que cada parte do meu corpo permaneça bem ali, e Deus quer que nós, como um corpo de crentes, corpo de crente em casa, corpo de crente na igreja, começa em casa. Como é que a gente é em casa? Vamos começar em casa. Como é que a gente é em casa? Que tipo de corpo de crente nós somos em casa? O que nós fazemos em casa? Amamos a família, pais, mães, respeitamos um ao outro, maridos, esposa, igreja, pastor. Precisamos aprender. A gente diz, eu creio no irmão Brana, eu creio no que ele ensinou, eu creio. Não adianta, irmãos, não adianta. São Paulo chegou a falar, eu posso dar meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, esse é o amor, Deus é amor. Deus é a palavra. E quando eu tenho Deus, eu amo você, você me ama. É o amor que faz isso. O amor cobre multidão de pecados. O amor não deixa você ver defeito. Com o tempo quando você começa a enxergar demais no casamento, é que perdeu o amor, aí começa a ver defeito. Quando começa a enxergar demais na igreja, perdeu o amor e começa a ver defeito. O amor cobre multidão de pecados. Você perdoa, você ora por sua irmã, por seu irmão, por seu pastor, por sua igreja. E Deus quer que nós, como um corpo de crentes, permaneçamos bem uns com os outros. Bem uns com os outros. 84, Cristo, mistério de Deus revelado. E agora você tem adquirido fita sobre isso, vocês têm adquirido fita sobre o que nós cremos. Vocês têm adquirido fita sobre disciplina na igreja. Como nós nos comportamos na igreja de Deus, como nós chegamos a nos reunir aqui e nos assentar juntos em lugares celestiais. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas se abram para entrar aqui, para ter companheirismo com os seus irmãos. Os únicos que você tem mais companheirismo. Você pode ver que os seus irmãos na fé, seus irmãos dentro dessa crença, supera os seus irmãos carnais, os seus irmãos consanguíneos.
Por que isso? Você deixou de amar os consanguíneos? Não, você continua amando os irmãos consanguíneos, mas os seus irmãos espirituais, os seus irmãos da fé, é muito mais reconhecido. Você quer estar com ele todo dia de culto, quinta, sábado, domingo. Você quer estar com eles, porque você congrega ali e não vai deixar aquilo te afastar deles. O inimigo te afastar deles. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, isso é duro. Não fique em casa. Não fique no mundo. Não fique fora do lar. É assim que a gente tem que aprender. Não fique fora do lar. Volta para casa. Você que está fora do lar, volta para casa. Não fique fora. Você que é um filho pródigo, volta para casa. É o que a gente aprende aqui. Não fique em casa. Você tem uma igreja, você tem cultos. Se você não tem, você tem internet. Dá o privilégio de Deus falar com você através de 1 hora de culto, 2 horas de culto que você tem, para você congregar conosco e ouvir os conselhos e aprender esta mensagem. Seja agradecido a Deus, dê oportunidade para Deus falar com você, mesmo pela internet. Você se reúne, você está no mesmo espírito. Você pode dizer: pastor, eu estou amando meus irmãos como eu amo o Senhor. Se não pode amar os irmãos como ama a mim, então está errado. Eu não posso amar você e depois não amar o outro irmão, outra irmã, no amor cristão. Quando você ama, você deixa de lado os defeitos. Não, qualquer dia ela vai consertar, ele vai consertar. É assim que se faz. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas se abram para entrar aqui, para ter companheirismo com seus irmãos. Se você não sente assim, então eu lhe digo, é hora de você começar a orar. Se você se não tem condições de vir quinta, sábado, domingo, não tem condições. Deus sabe que você não tem condições, certo? Não estou obrigando ninguém a vir à igreja. Mas uma coisa é, quando tem reunião, tem culto, as pessoas devem valorizar e priorizar também. É culto, vou para a igreja, priorizar acima de parentes, acima de família. Por quê? 85, Cristo, mistério de Deus revelado, porque nós estamos nos últimos dias, onde a Bíblia nos exortou, muito mais quando virmos que se aproxima aquele dia, a amar uns aos outros com amor cristão e amor divino, para nos reunir em lugares celestiais em Cristo Jesus e amar uns aos outros. Agora nós ficamos aqui, todo mundo pensando igual, todo mundo crendo igual, porque se tiver um que crê diferente, não pode ficar aqui, não pode, porque vocês saberão que sois meus discípulos. Vocês creem na mesma coisa. É discípulo naquele pastorado. Você crê como aquele pastor, como aquele ministério. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Todos conhecerão que vocês aprenderam comigo. Irmãos, é uma vergonha. Se nós temos a coisa errada, estamos fazendo da forma errada, não amamos as pessoas como devemos amar, não podemos ter comunhão com as pessoas honestamente, sinceramente. Como que nós vamos dizer Deus me conhece como seu discípulo, quando a própria Bíblia está dizendo que eu só sou conhecido como discípulo dele quando eu amo vocês, quando vocês me amam, quando eu amo os que me odeiam. Aí eu sou discípulo, aí eu sou conhecido como discípulo. Com quem eu aprendi? Eu aprendi com o meu mestre é Deus, e o meu mestre é o Espírito Santo, o meu mestre foi o profeta do dia, o meu mestre é a palavra da hora, é a revelação, o meu mestre é o livrinho que eu comi.
Eu aprendi com ele. Agora os outros conhecem que eu comi o livrinho? Como que vão conhecer que vocês comeram o livrinho? Porque vocês creem, porque vocês obedecem, porque vocês vivem essa mensagem. Eu tenho que parar por aqui. Tem muita coisa boa, mas nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Isto é correto. Permaneçam bem juntos. Grande Criador, o Senhor conhece o meu coração, porque quando pregamos estas coisas, pregamos para termos uma unidade melhor, Senhor. Todos nós vencermos o mal que vem na nossa cabeça contra os membros, contra o pastor, contra diáconos, contra o marido, contra a mulher, contra os pais, contra os filhos. Vencermos este mal que Satanás lança na nossa mente para causar intriga, problemas, rixas entre nós mesmos. Ajuda-nos, ó Senhor, a amar Sua palavra, a respeitar Sua palavra, a ver que se nós não agimos de acordo com a Sua palavra, não somos conhecidos como Seus discípulos. Por isso naquele dia o Senhor dirá: não vos conheço. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor não vai falar isso somente para os crentes denominacionais, para os pentecostais, para os que não creem no seu profeta. Não, para nós também. Naquele dia, se nós não fomos conhecidos como seus discípulos por falta de amor, então tu vais dizer a mesma coisa para nós: nunca vos conheci. Mas eu estive na igreja, mas eu dizimei, mas eu fiz de tudo, eu dei minha vida, mas você não amou seu irmão, sua irmã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Amém, Senhor. Amém. Tu que estás sentado no trono, sempre reinando, soberano. Deus reunido com teu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo branda, contigo estarei.